Brasil vive uma ditadura envergonhada, uma ditadura enrustida. Nós somos uma ditadura enrustida. Por quê? Porque nós não temos Estado democrático de direito. Por quê? Porque nós não temos mais direito. O direito foi jogado na privada e deram descarga. O Brasil vive uma ditadura envergonhada, uma ditadura enrustida. Nós somos uma ditadura enrustida. Por quê? Porque nós não temos Estado democrático de direito. Por quê? Porque nós não temos mais direito. O direito foi jogado na privada e deram descarga. Tudo começa em 2009. Por que 2009? Porque em 2009, pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, e um Supremo Tribunal Federal para uma democracia é algo essencial, indispensável, e ele é formado por juristas de notável saber jurídico, e assim sempre o foi. O que é notável saber jurídico? Notável saber jurídico é aquele sujeito que você fala, olha, tá vendo aquele jurista ali? E hoje também há uma vulgarização do termo jurista. Todo mundo que se forma em direito fala que é jurista. Não é. Jurista é aquele que dedica, que devota a sua vida ao estudo do direito. Por exemplo, eu há mais de 2 décadas estudo de direito todo santo dia. Escrevo, debato, etc. Então, o jurista é aquele que devota a sua vida ao estudo do direito e à inovação do direito. Então não é o caso da maioria das pessoas que são profissionais do direito, mas não são juristas. Então, o cara de notável saber jurídico, em primeiro lugar, ele é um jurista, ele é um cara que é reconhecidamente, publicamente, se você pergunta para qualquer professor de direito, se você pergunta para qualquer advogado, se você pergunta para qualquer pessoa que tenha um mínimo conhecimento jurídico, você fala, o que você acha daquele cara? Ele conhece muito. Eu posso não gostar dele, mas ele conhece. O cara é bom. Ele tem livros publicados. As teses que ele defende mudaram a jurisprudência. Ele conseguiu feitos que ninguém conseguiria fazer como advogado. Ele foi um juiz exímio. As decisões, as sentenças dele, elas estão em todos os manuais de doutrina do direito. Ou ele é o melhor professor de direito, ele escreve artigos e livros fabulosos. Esse é o cara com notável saber jurídico. Em 2009, o Lula inovou. Ele nomeou para o STF a primeira pessoa sem notável saber jurídico. E eu ainda ouso dizer que eu nem sei se saber jurídico ele tinha ou tem, que é o Toffoli, o ministro Dias Toffoli. Por que eu digo isso? Ah, mas notável saber jurídico é subjetivo, né? Não, não é subjetivo. Notável é público e notório. Não pode ser notório só para mim, tem que ser publicamente notório. Essa é a diferença entre notável e notório. E a Constituição, ela faz essa diferença. Para caso de desembargadores do TRF, por exemplo, ela fala de notório. Mas para o ministro do Supremo, ela usa notável, porque é público e notório. Toffoli se formou em Direito, não passou em concurso nenhum, tomou pau, nunca escreveu um artigo jurídico, nunca escreveu um livro, não tem uma pós, não tem um mestrado, não tem um doutorado, nunca deu aula em faculdade de Direito e foi nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas você me pergunta, que porra é essa? Eu te respondo, isso é um juiz inválido, inconstitucional, porque é a Constituição que exige que para ser ministro do Supremo, para que ele não perca a supremacia, o cara tem que ter notável saber jurídico. Pensa na lógica das bancas acadêmicas. Quando você vai ser mestre, tem lá uma banca de mestres para te examinar a sua dissertação de mestrado e dizer se você merece o título ou não. Mas não pode ter lá uma pessoa que não seja mestre. Sim. Na sua banca de doutorado, você tem que ter doutores ou catedráticos. Mas você não pode ter uma pessoa sem doutorado para analisar a sua tese de doutorado. E aí você pega um advogado que tenha pós-mestrado, doutorado, livre docência, cátedra numa faculdade, ele escreve uma defesa para ser julgada por alguém que tomou pau em exame para juiz, não tem pós, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem livro publicado, não dá aula em lugar nenhum e não tem sequer um artigo de relevância publicado. E como foi parar lá? Você tira a supremacia do Supremo. Sim, e a supremacia claro. do Supremo é isso. Como foi parar lá? Política. Ele era advogado do Partido dos Trabalhadores, foi alçado a um cargo no governo Lula e desse cargo do governo Lula, ele foi indicado ao STF e aí o Senado tem que fazer a sabatina. Desculpa, a sabatina do Senado e nada é a mesma coisa. Uma banca de TCC de uma faculdade de 5ª categoria prestes a ser desqualificada pelo MEC tem mais seriedade do que a sabatina para um ministro do Supremo no Senado. Veja a do Flávio Dino. Nós tínhamos nessa sabatina um sujeito que um dia foi considerado o herói do direito nacional, o Sérgio Moro. Ai, o Sérgio Moro, não, um cara que sabe, é um cara bom, ele é tudo, ele é pá, pá, pá. Vamos ver a pergunta do Sérgio Moro na sabatina para o Flávio Dino.
o senhor vai manter a sua conta no Twitter? Essa é a sabatina para o ministro Supremo. E depois do Toffoli, passou boiada, e a gente tem aí um festival de nomes que não tem notável saber jurídico. Então nós temos ministros do Supremo que são, na verdade, inconstitucionais, porque não cumprem o requisito constitucional do notável saber jurídico. Eles têm que fazer, né, Pavinato? Eles têm que falar a parte de Constituição. Exatamente. Isso aí saiu do eixo, né? Porque hoje não é... Você não acha que é uma mistura ali de poder judiciário? Exato. Eu fiz toda essa volta para chegar no Trump, porque hoje nós temos uma corte em que a maioria dela não tem notável saber jurídico e por isso é inconstitucional. Não tendo notável saber jurídico, essas pessoas costumam descontar, porque foram colocadas ali por razões políticas, ideológicas, elas começaram a fazer o que bem entendem, porque acima do Supremo não há nada no Brasil. Então, para onde recorrer? Percebe-se isso mesmo. Aliás, muitas pessoas nunca tinham nem ouvido falar em STF, e de alguns anos pra cá, desde a era Bolsonaro, hoje a gente conhece o STF, e que me parece que eles mandam no Brasil. Isso é o que tá ficando claro. Eles mandam no Brasil. É o que tá ficando claro pro brasileiro, né? Não é uma percepção, essa é uma realidade. Quero deixar claro, não é uma percepção. Um tribunal que prende governador de estado mostra que isso não é uma federação e mostra que eles estão acima dos governadores dos estados, que aliás deveriam ser julgados pelo STJ e não pelo STF, pela Constituição, que determinam políticas de relação entre executivo e legislativo que passam por cima da imunidade parlamentar, porque a imunidade parlamentar, para um parlamentar, é inclusive para ele, no exercício da sua função, ele pode até cometer crimes de opinião. É por isso que é imunidade, senão não seria imunidade. Por que ia falar imunidade? Falar imunidade parlamentar só para falar coisas juridicamente viáveis. Não, imunidade é para isso. Então, eles mandam no governo federal, eles mandam no legislativo, eles mandam no executivo ali no executivo, também, né? No legislativo federal e dos estados. E mais um detalhe, agora eles também mandam no processo eleitoral.